Fechar o Jornal Gente de hoje, mais um pulinho no Hospital Vila Nova Star. Qual é o quadro que você descreve para o ouvinte da Rádio Bandeirantes agora, Lucas Josino? Thaís, agora há pouco um agente da Polícia Federal acenou com o dedo para baixo. Nós imaginamos que o presidente da República deve estar descendo do 15º andar aqui para o térreo para ceder essa entrevista coletiva. Ele teve alta há algumas horas, já começa uma movimentação grande. Vamos ver se o presidente da República está chegando por aqui. Eu acredito que sim, Thaís. Eu acho que, deixa eu dar uma olhadinha, estou vendo aqui pelo lado, porque talvez o presidente da República já esteja se posicionando para cá, está chegando aqui agora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai dar uma entrevista coletiva, está com a camisa da Juventus da moto, vejo que ele está com o papel na mão. Estou tentando virar a imagem aqui para a gente ver, ele está ao lado do médico que fez o tratamento dele desde 2018, o Dr. Macedo, Dr. Antônio Luiz Macedo. Eles estão conversando agora, o presidente da República, acenando alguma coisa. São 3 médicos ao lado dele, um deles é o Dr. Macedo. Agora o presidente da República, que está de máscara, está perguntando se pode tirar a máscara para falar com a gente. Ele está tirando a máscara nesse momento, agora começa a falar. Entrevista coletiva do presidente da República, vamos ouvir. Dr. Macedo, Dr. Marcos, Dr. Michel. Dr. Macedo estava de férias. Veio espontaneamente na entrevista. Deixa bastante emocionado. Cada vez mais grato ao seu trabalho, ao seu profissionalismo para com paciente. Esse carinho aí para com todos os pacientes. Eu queria primeiro a palavra do Dr. Macedo, falar o que aconteceu, e depois ficaria aberta a pergunta da parte de vocês. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: o presidente sofreu um atentado há anos atrás por todo o Polisário, uma facada, que originou uma cirurgia muito bem feita pelos profissionais que atenderam ele de fora, Santa Casa, muito bem feita. Mas depois disso ele teve uma peritonite no dia 12 de setembro, ou seja, alguns dias depois do acidente, que essa peritonite gerou uma grande quantidade de reação imunológica no abdômen dele. Embora esteja tudo bem, as alças são boas, essas aderências às vezes possibilitam um quadro de obstrução intestinal. Normalmente nesses quadros nós não operamos direto, se faz uma sonda gástrica, hidratação parenteral, corta a alimentação, e ele, como tem uma saúde, graças a Deus, muito boa, recupera rapidamente, tanto que no dia que eu cheguei o intestino ainda estava começando a funcionar, no dia seguinte já estava bem o intestino funcionando, e agora o presidente está normal. Vai fazer uma dieta especial durante uma semana, vai apenas fazer caminhadas, não vai fazer exercícios muito intensos, mas ele está curado e pronto para o trabalho. Marcos Michel falou. Bem. O primeiro atendimento foi feito pelos dois colegas aqui. O colega um é capitão do Exército, por coincidência. Quer falar mais? Bom, não tenho nada a acrescentar, o Dr. Macedo falou tudo, né? O Dr. Macedo deu assistência à distância, né? Nós somos médicos da equipe. O presidente chegou em condições que necessitava hospitalização. Foi prontamente passado uma sonda nasogástrica, sob orientação do Dr. Macedo, e foi optado pelo tratamento clínico. A nossa opção foi esperar a assistência do Dr. Macedo, que é o chefe da equipe. O caso do presidente, ele é muito complexo, não é qualquer cirurgião que pode entrar nessa barriga, né? E a gente conduziu o caso sob orientação do Dr. Macedo à distância, e graças a Deus teve uma evolução satisfatória. Só para dar uma ideia para os senhores, se tiver que operar um paciente que teve todas essas complicações abdominais previamente, a gente costuma ensinar o seguinte: a tesoura caminha em décimos de milímetros e a mão do cirurgião não pode fazer mais do que 3 miligramas de força. Por isso que é tão delicado. Daremos início à coletiva de imprensa. Senhora Carolina Linhares, da Folha de São Paulo.
Nesse momento começa a entrevista coletiva dos jornalistas presentes no Vila Nova Star. É uma jornalista que pergunta agora ao presidente Jair Bolsonaro. A dúvida é, durante essa semana, os opositores falaram que mudar essa cara com políticos eleitorais. Como vocês estão vendo que a sacada vai ser tema na campanha? Olha, você está na frente, não vou falar dos dois aqui que são mais jovens, no primeira cirurgia não tiveram comigo. O Dr. Macedo teve 4 cirurgias comigo. Então, uma agressão ao Dr. Macedo, essa é a pergunta. É agressão aos médicos de Juiz de Fora, essa é a pergunta também. Querem politizar uma tentativa de homicídio? As imagens mostram o Juiz de Fora, a faca entrando e tem um brilho dela, inclusive, quando sai. Falar que isso aí é uma faca fake, inclusive eu não entendo, apesar de ser formado em educação física, esqueci muita coisa, mas a faca passou a poucos milímetros da horta, da mesentéria. A facada cortou 2 vasos no mesentério dele, que exigiram retirada de um pedaço do intestino, que foi muito bem feito pelo pessoal de Juiz de Fora. A facada ficou a 1 centímetro da veia cava inferior, que é um dos grandes vasos do abdômen. Graças a Deus não pegou a veia cava. Os colegas de Juiz de Fora conseguiram colocá-lo em condições razoáveis. Aí nós ficamos a noite inteira na UTI, naquele 6 de setembro que houve o acidente, nós fomos para lá. Estava também a doutora Ludmila ajudando e o pessoal da UTI de Juiz de Fora. Só de manhã cedo que o presidente conseguiu acordar e recuperar a pressão, ou seja, ele ficou hipotenso a noite inteira. Dizer que isso não foi uma doença, não foi uma agressão, ou não foi uma tentativa de homicídio, é uma coisa... O pessoal tem dúvida, né, alguns, que seria uma armação da minha parte, está bem claro aqui. A faca entrou, na hora lá, alguns falam, não sangrou. Uma facada nessa região não sangra porque tudo vai para dentro, não, Tomás? Exatamente. Não, mas não que seja uma invenção, né? A gente sabe que é real. Mas o senhor acha que isso tem algum efeito político na campanha? Não, de jeito nenhum, não é que efeito político. Eu não queria estar aqui. Eu estava previsto na terça-feira retornar para Brasília. Eu vim para cá na madrugada de domingo. Tá? Quando eles botaram aqui a sonda nova aos gases, que em poucos minutos vazou aí 600 ml de suco aí gástrico. Tá? Agora, querer levar pesada a politização, que eu estou me vitimizando, é de brincadeira comigo. E outra coisa, né? O Tomás, eu tenho a sua honra, eu tenho a minha. Nós temos muito a zelar. Tá? Eu fui um candidato paupérrimo, pobre, miserável. Mas se eu quisesse armar em cima do Hospital Alberto Einstein, em cima do hospital lá de Juiz de Fora, pelo amor de Deus. Outra coisa, aproveitando o momento, 3 advogados imediatamente chegaram lá, um inclusive com um avião particular. Uma pessoa tentou entrar na Câmara usando o nome do Adélio como álibi. Poxa, o Adélio, as pessoas da pousada, 2 já morreram, está muito parecido com o Celso Daniel. Tá? Agora, o delegado que estava no caso, saiu do caso agora, está indo para o exterior, e o processo foi reaberto depois de praticamente 3 anos, né? E a gente espera que a Polícia Federal aprofunde mais. Por que até? Porque conseguimos agora adentrar o telefone dos advogados. Advogado que dá uma declaração como aquela, que falou que era pago por um órgão de imprensa. Ele mesmo diz aquilo. Eu acho que a própria imprensa tinha interesse em resolver esse assunto. Porque não foi da cabeça dele. Ele andava pelo Brasil. Um cara desempregado há muito tempo. Andava pelo Brasil todo. Então, no meu entender, não está difícil de desvendar esse caso. Agora, vai chegar em gente importante, com toda certeza. Não foi da cabeça dele que ele fez aquilo. E outra, não há dúvida da tentativa de homicídio. Eu queria estar jogando meu futebol, apesar da idade. Queria estar fazendo mais coisas, não faço. A última cirurgia aqui foi para botar uma tela de 20 por 25, que tem de vista aqui que a minha parede abdominal perdeu a sua tonicidade. Estou com uma hernia aqui do lado. Problemas eu tenho. Agora, estou muito bem. Tanto é que durante esses dias todos de férias, aproveitando a Folha de São Paulo, porque sancionar um projeto da doutrinação da Folha não é fácil. Porque tem implicações jurídicas contra a minha pessoa. Se eu errar,
num veto ou numa sanção, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Desoneramos 17 carreiras, né? 17 atividades, construção civil, transporte, comunicação. Vocês, eu ajudei a salvar o emprego de vocês, prorrogando a desoneração da folha. Aprovamos também, que deu problema, a isenção de IPI para taxistas. Também isenção de IPI para pessoas com deficiência. Incluímos agora as pessoas com deficiências auditiva. Tá? Acompanhei o caso na Bahia. Dia 12 estive sobrevoando a Bahia. Acompanhei o caso agora. O que nós fizemos? Além de mandar 4 ministros para lá, sob o comando do ministro João Roma e também Rogério Marinho. Tá? Foi a Damares e foi também o Queiroga. Destinamos 200 milhões para obras emergenciais de reconstrução de vias, né? Em grande parte para a Bahia. Também destinamos em recursos extraordinários 700 milhões para o Ministério da Cidadania, do próprio João Roma. Negociamos também, conversamos com o Paulo Guedes, com a economia e também com a educação. Nós estamos anistiando aqui praticamente 92% da dívida que o pessoal do FIES tem, que estão mais de um ano inadimplentes, que não tem condições de pagar. Isentamos, zeramos o imposto de todo mundo. Então fizemos coisas fantásticas ao longo desses dias que dificilmente outro governo estaria fazendo. O presidente não tem férias. É maldoso quem fala que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski, dou lá uns cavalos de pau no carro, lá no Beto Carreiro. Tá? Agora recebi uma intimação aqui, o Macedo ia assaltar em fevereiro, o Macedo falou que não vai assaltar mais, ele ia assaltar dentro d'água. Objetivo, promover o nosso KC 390, tá? O livre, espontânea vontade. Então muita coisa nós fizemos, estamos mexendo na Lei Rouanet. Quando eu entrei no governo, meus senhores, o limite para museus, por exemplo, era 60 milhões de reais. O limite para artistas era 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para 1 milhão, conversando com o Mário Frias agora, e vamos passar nos próximos dias para 500 mil limite. Nós queremos a Lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira, e não para figurões ou figuronas, como a querida Ivete Sangalo. Tá chateada, tá? Zé de Abreu está chateado tanto, porque acabou aquela teta deles, gorda, né? De se pegar até 10 milhões por ano da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão. Eu não quero que me defenda, eu quero que fale a verdade a meu respeito. Então fizemos muita coisa e continuamos trabalhando. Volta a minha normalidade, agora trabalho 100% e vamos em frente. Senhora Danúbia Braga, da CNN. Bom dia, Macedo. Eu gostaria de saber, depois de uma segunda internação pelo mesmo motivo, intestinal foi descartada a cirurgia. Isso é um problema de teste, não tem a cirurgia? Desculpa, foi descartada a cirurgia porque depois que foi passada a sonda gástrica para descomprimir o estômago, saiu um grande volume de líquido do estômago. O estômago ficou vazio. Então o peristaltismo, que é o movimento intestinal, retornou e empurrou aquele bolo que estava parado, empurrou, e o presidente começou a ter uma normalização da função intestinal. Agora, temos chance de ter novamente? Temos. Vamos operar ou vamos deixar o tratamento clínico resolver para o presidente ficar rapidamente bem? Normalmente, nós tratamos o cliente como a gente gostaria de ser tratado a gente. Se eu tivesse o problema dele, eu não gostaria que me operasse. Porque se operar, como a barriga dele é muito inflamada devido às infecções, sangramento, tudo que aconteceu, existe chance de aderir novamente em outro lugar e obrigar uma outra cirurgia. Teve um doente que eu operei agora, que veio encaminhado de um outro estado, que já fez 18 cirurgias abdominais por aderência. 18. Ele, graças a Deus, nós conseguimos, coloca a sonda gástrica, ele é paciente, tranquilo, a coisa começa a funcionar e a gente deixa assim. E orienta comer com calma, mastigar bem a comida. Essa semana ele só vai caminhar, não vai fazer exercício físico mais forte.
e acredito que nós vamos conseguir tranquilamente nos próximos 20, 30 anos mantê-lo desse jeito. Inclusive, se o senhor presidente puder responder, da outra vez teve uma orientação também, que não diretamente restritivo, o senhor disse que seria bem difícil seguir. Dessa vez, senhor. Vai ser difícil, sei disso. Eu não consigo me controlar. Ele recomendou não comer pastel nem tomar caldo de cana. Recomendou minha ordem. Não acontece. Eu sei que sempre fui a minha vida toda de atleta das Forças Armadas, de militar, de gostar de muita aventura, né? Sou paraquedista, sou mergulhador, sou motociclista. Então é difícil você ficar parado, é difícil. Né? Queria estar hoje à noite lá no jogo do Marrone, o Gustavo Lima. Estou tentando ir para lá, não vou jogar, logicamente, estou tentando ir para lá, vou ver como é que fica. A vida continua, não tem que. Todo mundo vai embora um dia, a gente lamenta isso aí, agradeço ao Macedo, a força dando para mim, vou tentar seguir a recomendação dele, da minha esposa também, que está olhando torta ali, tá? Mas a vida segue, pessoal, a vida segue. Senhora Marcela Munhoz, do SBT. Licença, eu vou pedir, inclusive, porque a plano de então, perguntar ao vivo, não vem para cá, o programa do SBT, e o presidente do meu parceiro me ligou já para vocês, obrigada, por receber ao vivo. Eu queria saber o seguinte, o que de fato causou essa obstrução intestinal? A gente sabe que não foi a primeira vez, né? Que no ano passado o presidente também teve esse mesmo problema. E quais são as recomendações aqui para frente? Eu posso falar, foi domingo, eu não almoço, eu engulo. A peixada tinha uns Ele está explicando. A gente pede para todos os clientes fazer o que a gente faz. Mas faltou um assunto importante aqui, aproveitar vocês. Vivemos um momento difícil com a pandemia, uma influência direta na economia. O fica em casa, a economia a gente vê depois, vem inflação em cima disso, né? Preço de combustíveis, entre tantos outros problemas que foi no mundo todo. Nós também acertamos durante o mês de dezembro todo, no final do mês resolvida a questão do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, que tinha em média R$ 192, e agora passa para, no mínimo, R$ 400. Agora, para a gente manter tudo isso, a economia tem que ir para frente. Estamos muito bem com a política externa. A nossa nova cadeira, depois de 10 anos, no Conselho Não Permanente de Segurança da ONU, se fez presente, é mais um sinal de estarmos bem com a política de fora do Brasil. Estive há poucas semanas nos Emirados Árabes, no Bahrein e também no Catar. Reunimos num desses eventos 700 empresários, 400 do Brasil, levados pela FIENG, Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, juntamente com o governador Zema, o qual felicito agora por ter congelado, por projeto de lei do deputado Bruno Engler, o IPVA dos carros, e isso já começa a surtir efeito essa nossa viagem, porque o mundo todo está de olho em nós. Não é porque nós somos bonzinhos, não é que nós temos muito a oferecer. O Brasil é uma potência no agronegócio, uma potência mineral, é uma potência no turismo. Lamento a decisão que foi tida agora, não pelo meu governo, mas por parte da Anvisa, no tocante aos cruzeiros. Então o Brasil é uma potência. A gente pede aqui bom senso a todo mundo, né? Em especial às autoridades, para que nós possamos levar o Brasil avante com a nossa economia, que sem economia também não pode existir saúde. Senhor Leonardo Caetano, do Globo. Olá, presidente, bom dia. Obrigado por nos receber. Presidente, aproveitando que o senhor tocou um pouco nesse assunto mais de Brasília, tem uma insatisfação da base do senhor com a ministra Flávia Arruda, e o líder dos republicanos está pedindo a demissão dela. O senhor acha que o senhor pretende mantê-la? A indicação da Flávia Arruda foi minha. Porque é de cabeça de ministro, como acontecia no passado. Você sabe como o Lula está conseguindo apoios por aí, com lideranças políticas? Negociando. Eu não vou falar aqui para não polemizar, mas para uma dessas pessoas já ofereceu a Caixa Econômica e o Ministério. Assim ele está fazendo. Então ele consegue a adesão de alguns partidos em troca de ministérios, de bancos oficiais e de estatais. Agora, onde a Flávia Arruda está errando? Desconheço onde ela esteja errando. Se porventura estiver errando, como já acontece, né? Eu chamo e converso com ela. Ela não será demitida jamais pela imprensa. Senhor Guilherme Caetano. Desculpa, perdão. Senhor Leonardo Reuters, da Reuters. Leonardo, presidente, boa tarde.
O senhor vai voltar à rotina normal em Brasília ou as viagens vão ser canceladas? Não, tudo está programado, vai ser cumprido, né? É isso mesmo? Eu tenho uma viagem esse mês, para onde? Ajuda aí. Tem para o Nordeste uma viagem esse mês? Tem uma viagem para o Nordeste esse mês, acho que tem uma para o Rio de Janeiro também. Tem uma para a Rússia também, em fevereiro. Uma viagem bastante interessante para o Brasil. Continua normal. Senhora Beatriz Manfredini, da Jovem Pan. Primeiro queria que você está ao vivo na Jovem Pan, se o senhor quiser falar alguma coisa. Depois queria perguntar se é uma preocupação para o ano de campanha que o senhor tenha recorrentemente quadros da instituição federal problemas relacionados à saúde. Está sendo de campanha corrido, tem evento, tem debate, tem agenda, o que o senhor espera? A minha preocupação não é com as minhas viagens, a preocupação é com a segurança. Nós sabemos até onde o outro lado pode chegar. A gente sabe que a política brasileira, depois que a esquerda se fez mais presente, como eles são agressivos, né? Como eles têm tentado eliminar seu adversário, não interessa como. Teria muito a falar sobre isso aí, sem problema nenhum, até porque são fatos. E fatos você não tem que questionar. Eu falaria muito sobre Celso Daniel, Toninho do PT, presidente da Bancop e outras coisas também. Então a preocupação é apenas essa. Não tenho nenhuma preocupação com o TSE. Tenho certeza que vão ter eleições limpas esse ano, os votos vão ser plantados. E, inclusive, é bom adiantar para vocês uma parte do que está acontecendo. As Forças Armadas foram convidadas pelo ministro Barroso a participar das eleições. Aceitamos? Para participar de todo o processo eleitoral, sem exceção. E a defesa agora fez alguns questionamentos ao senhor ministro Barroso do TSE sobre fragilidades da urna eletrônica. Então estamos aguardando a resposta do TSE, do senhor ministro Barroso. Pode ser que nos convença que estamos errados, mas se nós não tivermos errados, pode ter certeza que algo tem que ser mudado no TSE. E não vai ser com bravata de quem quer que seja no Brasil que nós vamos aqui aceitar o que quer impor a nossa população. O brasileiro merece eleições limpas e transparentes. E ninguém é dono da verdade aqui em nosso país. Então a lei vai ser cumprida e não teremos eleições, ou melhor, teremos eleições sim, limpas e transparentes. Pode ter certeza disso. Presidente, bom dia, Lucas Josino, repórter da Rádio Bandeirantes. A gente está ao vivo na Rádio Bandeirantes também. Esse é o seu último ano de governo. Qual a expectativa? O que dá para fazer que ainda não foi feito no ano passado? Olha, nós aqui tínhamos muita coisa em mente. A pandemia atrapalhou muito a gente. Ficamos há 1 ano e meio praticamente quase que patinando. Mesmo assim, você pode ver, onde todo mundo esperava que fosse perder 10% no PIB, nós perdemos 4%. Foi bastante, mas não se compara com os grandes países. E como nós conseguimos manter os empregos, nós terminamos agora o 3º ano de mandato nosso, com 2 de pandemia, com um saldo positivo de 3 milhões de novos empregos no Brasil. Isso é uma coisa fantástica. Quem sofreu no Brasil? O informal, o cidadão, o pobre, coitado, que trabalha aqui sem carteira assinada, que vende água no sinal, vende um sorvete aqui na arquibancada, um biscoito na praia. Eles foram obrigados a ficar em casa pelos seus respectivos governadores. Eu não mandei fechar nada, apesar de ter o poder, por decreto, parar o Brasil todo. Eu não fechei um botequim sequer. Essas pessoas, então, foram jogadas à rua da amargura. 38 milhões de chefes de família, com necessidade básica, com fome, o que poderiam fazer indo às ruas atrás de alimentos. Evitamos problemas como possíveis sacas supermercados, entre outras medidas. Então a gente lamenta que não pudemos fazer mais, tendo em vista a questão da pandemia, mas estamos perfeitamente tranquilos que fizemos mais do que foi possível. Com a graça de Deus, atendemos grande parte a nossa população que não foi desamparada pelo nosso governo. Poderia falar para vocês, né? Tinha uma boa negociação com os Estados Unidos, né? Por exemplo, nós explorarmos nióbio no Brasil com valor agregado, né? Conseguimos agora, depois de quase 3 anos, vencer a dura legislação ambiental nossa e indígena também. Já estamos começando a fazer união de Tucuruí para levar energia elétrica para Roraima, que não tem. Gostaria muito de fazer com que a região do Vale do Rio Cotingo fosse uma potência hidrelétrica no Brasil, que poderia fornecer energia para toda a região norte e grande parte do Nordeste, mas temos dificuldade, porque lá é uma reserva indígena.
Eu espero vencer esse objetivo aí, se tiver uma reeleição pela frente. Nós estamos atravessando um problema de uma crise de fertilizantes no Brasil, mas nós temos o potássio que interessa a nossa agricultura e nós dependemos hoje em dia quase que 90% de outros países, né, em especial a Rússia, mas temos potássio na foz do Amazonas, mas não podemos explorar. Eu tenho uma proposta, uma oferta de $1 bilhão de um país do mundo árabe para fazer aqui da nossa Baía de Angra um potencial turístico, onde todos, com toda certeza, gostariam de passar as suas férias lá, e não fora do Brasil, mas tem um decreto que tem que ser revogado, e decreto ambiental, quem revoga é o legislativo. Então, tudo isso poderia ter sido adiantado, não foi. Espero que no futuro tenha a chance de resolver esses assuntos, né, esses problemas, esses entraves, entre outros, para o nosso bem. Ninguém tem o que nós temos, nós somos aqui pobres em país rico. O problema está entre nós, questão de ideologia, picuinhas, lutas pelo poder, lutas fratricidas, sangrentas pelo poder. Então esse é o problema que nós enfrentamos. Peço a Deus que a gente consiga vencer esses obstáculos, né? Arrefecer os corações dos brasileiros, fazer cada vez mais nós nos aproximamos de João 8,32 e conheceis a verdade e a verdade vos libertará, para o bem de todos nós. E lembre de uma coisa, nós vivemos dentro de commodities. No futuro, muitas commodities deixarão de existir. Como nós viveremos? Eu não sei porque eu estarei vivo até lá, certo? Mas grande parte de vocês aqui vão viver do quê? Ou nós investimos agora em ciência e tecnologia, como temos um excelente ministro da ciência e tecnologia, que é o Marcos Pontes, nunca visto um ministro como esse no passado no nosso Brasil. Haja visto que o último que o antecedeu não sabia a diferença de lei da gravidade para gravidez e estava lá. Então esse perfil de gente que tinha no passado não pode voltar aqui no comando do nosso Brasil. E nós temos gente, capacidade e competente para vencer esse obstáculo para o bem de todos nós. Agradecemos a participação de todos e está encerrada essa coletiva de imprensa. Tá aí então a palavra do presidente Jair Bolsonaro, que acaba de ter alta médica no Hospital Vila Nova Star, onde foi submetido a um tratamento pouco invasivo, tratamento clínico. Aliás, essa informação de que ele não seria submetido à cirurgia foi trazida aqui, em primeira mão, pelo repórter Guilherme Cimatti. Foi isso, né? O presidente já está bem, pelo que parece, né? Voltou com a força toda, com a corda toda, falando de vários assuntos. Ao lado dele, o médico particular do presidente, que explicou, repetiu mais uma vez qual foi o problema enfrentado pelo presidente. Ele mesmo disse, né, o presidente, aqueles excessos do Réveillon, do final de ano também. Diz que ele engoliu um camarão, não foi que ele comeu um camarão, ele engoliu um camarão, né? Então aí, com as dificuldades naturais das consequências da facada de 2018, há uma aderência maior das alças intestinais e isso tem provocado alguns contratempos para o presidente Bolsonaro, mas ele voltou, já está firme, garantiu, entre outras coisas, que vai manter a agenda normal, viagens internacionais, inclusive, que estão previstas para os próximos meses. Falou sobre política também, não perdeu a chance de cutucar o ex-presidente Lula. E falou sobre os avanços que ele identifica no governo dele, natural que seja assim mesmo, né? Falou sobre o PIB que caiu, mas na comparação com outros países, na avaliação do presidente, a queda foi menor. Falou sobre a manutenção de empregos, né? Que o Brasil conseguiu criar, até criar empregos nessa fase em que temos uma faixa enorme de pessoas fora do mercado de trabalho. Não falou, né? Não falou que o salário médio caiu muito. São 13 milhões praticamente desempregados. Houve, de fato, uma redução no nível de desemprego no último trimestre. Houve, de fato, essa redução, mas são empregos pouco qualificados. Isso o presidente não falou. Mas são empregos pouco qualificados em que as pessoas, como regra, que perderam o emprego, quando consegue encontrar uma vaga em outro cargo, em outra função, ganhando muito menos, né? Então, a média salarial do brasileiro nunca foi tão baixa quanto nesse momento, mas enfim, tá aí o presidente Bolsonaro que volta à atividade, vai ter, né, um período ainda de mais cuidado, caminhadas regulares e tal.
sem excessos para se recuperar de mais essa situação que obrigou o presidente a se internar novamente aqui em São Paulo.